Eu disse que estava traindo. Minha esposa disse que cuidaria do meu filho. Fiquei com tanto medo que fugi na mesma noite. O motivo é que, há 5 anos, eu investia propositalmente em mulheres falidas para ajudá-las a se reerguer. 5 anos depois, minha esposa Juan Ian se tornou a pessoa mais rica. Chegou a hora de eu sacar o investimento e ir embora. Agora que a empresa da minha esposa abriu capital, pedi o divórcio e fingi estar traindo. Queria que ela se sentisse enojada, mas ela disse calmamente: tudo bem. Cuido do bebê quando nascer. Fiquei apavorado, fugi na calada da noite com o dinheiro e forjei provas de traição. Só queria me livrar, mas ela se recusou terminantemente a assinar, e ainda se ofereceu para criar meu filho bastardo. Não tive escolha a não ser fugir, mas ela me drogou na hora. Quando acordei, seus olhos estavam obsessivos e loucos. Querido, minha vida foi salva por você. Você acha que consegue escapar? Agora entendi, só trancando você. É que você não vai me deixar. Anoitece. Na cobertura do plex de luxo em Xangai. Tudo iluminado. Juan Ian volta para casa, vestindo um terno sob medida. Sua figura esbelta, cabelo preso, revelando o pescoço branco. No rosto, o cansaço de um jantar de negócios, mas aquela frieza parece gravada nos ossos. Não é à toa que é a nova mulher mais rica de Xangai. No quesito presença, ela domina completamente. 5 anos. É hora de fechar o cerco. Tirei do bolso o acordo de divórcio já preparado e o coloquei suavemente na mesa de centro à sua frente. Juan Ian, vamos nos divorciar. O ar silenciou instantaneamente. A mão de Juan Ian, que massageava a testa, parou no meio do ar, como se tivesse pressionado o botão de pausa. O cansaço em seu rosto desapareceu, substituído por um puro choque sem disfarces. O que te incomoda? Fiz algo de errado. Sua voz estava tensa, até com um pânico que nunca ouvi antes. Isso não parece uma rainha decidida e implacável, mas sim uma criança que fez algo errado. E tem medo de ser repreendida pelos pais. Balancei a cabeça, acendi um cigarro. Com uma postura humilde, você fez bem. A empresa abriu capital. Seu patrimônio disparou. Agora você é a pessoa mais rica. Não é problema seu. Tirei a cinza do cigarro, olhando para seu rosto cada vez mais pálido. Sou eu que não quero mais continuar. O coração de Juan Ian provavelmente afundou. Ela entrou em pânico. Totalmente em pânico. Ela até deixou de lado todo o orgulho e postura. Com um tom de súplica, já que não é problema meu, por que o divórcio? Não quero me divorciar. Ela estendeu a mão para agarrar meu braço, mas eu a evitei sutilmente. Sem graça, esse puxa-empurra, parecendo uma mulherzinha. Ela já era uma. Vendo que a razão não funcionava, decidi confessar. Dei uma risadinha, com um tom certo de autodepreciação e leviandade no rosto. O problema é meu. Estou te traindo. Ao terminar, fiquei olhando para ela, esperando a explosão de raiva ou um tapa que imaginava. Afinal, alguém tão orgulhosa como ela jamais toleraria tal insulto. No entanto, Juan Ian apenas congelou por 3 segundos inteiros. Então, ela falou uma frase que fez todos os meus pelos se arrepiarem. Tudo bem. Achei que tinha ouvido errado. Ela continuou, com um tom assustadoramente calmo. Só não traga para casa. Minha cinza de cigarro caiu na calça. Ela pareceu não notar meu constrangimento. E ainda acrescentou, e se tiver um filho, não importa. Eu cuido. Asterisco bum, asterisco na minha cabeça, algo explodiu. Que tipo de fala de fera é essa? O roteiro não era assim. Uma mulher mais rica, diante da traição do marido, reage com: não tem problema. Eu cuido do seu filho. Isso não é mais amor, é doença. Um frio que subiu da sola dos pés. Fiquei apavorado com aquela atitude dela. A determinação de me divorciar se tornou mais firme do que nunca. Ficar com uma mulher assim, temo que não sobre nem os ossos. Endureci minha postura, com a voz gélida: não importa o que você pense. Este divórcio é necessário. Essa frase pareceu finalmente tocá-la. 52 Juan Ian levantou-se de repente, a postura humilde de antes desapareceu por completo. 53 A aura de rainha se instalou completamente, mas em seus belos olhos, a emoção transbordava determinação. 54 ai, não vou assinar este casamento. 55 Prefiro morrer a me divorciar. Dito isso, ela se virou e subiu correndo as escadas. 56 Deixando para trás uma silhueta trêmula. Um som de vistalo.
57 era o som da porta do quarto sendo batida no andar de cima. A vila voltou a ficar em silêncio. 58 eu me recostei no sofá, completamente confuso. Essa mulher. 59 o que ela quer afinal? Do andar de cima veio um estalo. 60 um som. O mundo finalmente ficou em paz. Apaguei o cigarro. 61 recostei-me no sofá, completamente confuso. Essa mulher. 62 o que ela quer afinal? Minha mente está um pouco confusa, os pensamentos divagam sem controle. 63 voltaram para muito tempo atrás. Na verdade, minha infância. 64 era muito melhor do que agora. Meus pais, duas pessoas determinadas que começaram do nada. 65 me deixaram uma fortuna imensa. Antes dos 6 anos. 66 eu cresci em um verdadeiro pote de mel. Até aquele acidente de carro, meus pais morreram na hora. 67 só eu sobrevivi. No velório, eu estava ajoelhado no chão. 68 minha mente estava em branco, meus ouvidos só ouviam aqueles ditos parentes. 69 seus lamentos falsos. Ai, meu irmão mais velho e sua cunhada se foram cedo demais. 70 o que vai ser da empresa agora? A criança é tão pequena, toda essa fortuna. 71 precisa de alguém confiável para administrar. Eu ouvi meu tio-avô baixar a voz e dizer à minha tia-avó. 72 as ações precisam ser tomadas primeiro. Essa criança não entende nada. 73 estou de olho na sua vila há um bom tempo. Vou transferi-la para o meu nome primeiro, para evitar que seja enganado. 74 naquela época, eu não entendia o que eram ações ou transferência de propriedade. Só sabia que. 75 um bando de lobos ferozes cercava os ossos dos meus pais, babando. 76 quando eles estavam quase terminando de dividir os bens, Lin Yi chegou. 77 ela era a melhor amiga da minha mãe. Ela vestia uma capa preta e usava saltos altos. 78 como uma rainha. Quem ousar mexer nas coisas da família Yi, pergunte primeiro a minha carta de intimação. 79 ela jogou um documento sobre a mesa, seu olhar tão frio quanto gelo. Aqueles parentes que normalmente eram tão arrogantes. 80 instantaneamente se calaram. Lin Yi, com mãos de ferro, da boca daqueles chacais. 81 arrancou para mim, à força, 20 milhões em dinheiro vivo. Ela me acolheu. 82 diferente dos outros. Ela nunca quis nada de mim, pelo contrário, me criou como se fosse seu próprio filho. 83 depois de me formar na faculdade, olhei para a sequência de números no meu cartão bancário e comecei a pensar sobre minha vida. 84 20 milhões. Deixei 6 milhões, guardei no banco para viver dos juros. 85 só para não passar fome. Com os 14 milhões restantes, eu estava pronto para fazer algo grande. 86 todos dizem que não se teme que um filho rico seja um parasita, mas sim que ele queira provar seu valor. Eles não entendem nada. 87 meu método é diferente do deles. Eu não abro empresas. 88 não me envolvo em negócios reais. Eu escolho ser investidor. Invisto especificamente em mulheres talentosas. 89 ambiciosas, que por várias razões faliram e chegaram ao fundo do poço. 90 porque eu já entendi há muito tempo. Mulheres, como negócio, são o melhor investimento. 91 é também o mais perigoso. Se ela te ama, você manda ela ir para o leste. 92 ela nunca irá para o oeste. Ela é a faca mais afiada em suas mãos. Se ela não te ama. 93 ela é uma bomba relógio que pode te explodir em pedaços a qualquer momento. Então, 94 meu investimento precisa ser 100% controlado. Eu selecionei cuidadosamente alguns alvos. 95 cada um era uma oportunidade de potencial ilimitado. E entre eles, o que eu mais gostei. 96 foi Huan Yan. Ainda me lembro da cena da primeira vez que vi o arquivo dela. 97 na foto, seus olhos estavam opacos, o rosto cheio de cansaço. 98 mas aqueles olhos escondiam um traço de teimosia que não se rendia, como uma fera enjaulada. 99 eu ri na hora. O caçador tinha encontrado a presa perfeita. 5 anos atrás. Sem num apartamento velho e degradado em uma cidade grande, o cheiro de macarrão instantâneo misturado com mofo quase me derrubou. 452 ainda era o mesmo frango agridoce? Lin Yi trouxe um prato de asinhas de frango recém-fritas. 453 seu moleque. Huan Yan levantou-se de repente. Toda aquela postura humilde de antes desapareceu por completo. Sua aura de rainha se impôs completamente. Nos olhos bonitos não havia mais nenhum afeto, apenas uma determinação absoluta. E eu, não vou assinar esse casamento. Nunca vou me divorciar. Depois de dizer isso, ela se virou e correu para cima.
deixando para trás apenas suas costas trêmulas. Pá, um som. Era o som da porta do quarto no andar de cima sendo batida com força. A vila voltou a ficar em silêncio. Recostei-me no sofá, completamente confuso. Essa mulher. O que será que ela quer fazer? Lá de cima veio um pá. E o mundo finalmente ficou em paz. Apaguei o cigarro. Recostei-me no sofá, completamente confuso. Essa mulher. O que será que ela quer fazer? Minha mente estava meio confusa, meus pensamentos se espalhavam sem controle, voando de volta para muito tempo atrás. Na verdade, minha infância foi muito melhor do que agora. Meus pais, dois lutadores que começaram do nada, me deixaram uma grande herança. Antes dos 6 anos de idade, eu cresci num pote de mel. Até aquele acidente de carro, meus pais morreram na hora. Só eu sobrevivi. No velório, eu estava ajoelhado no chão. Minha mente estava em branco. Meus ouvidos só ouviam aqueles parentes falsos. Choros hipócritas. Ai, meu irmão e sua cunhada se foram tão cedo. O que vai ser da empresa agora? A criança é tão pequena, essa fortuna toda. Precisa de alguém de confiança para administrar. Eu ouvi meu tio abaixar a voz e dizer à minha tia: temos que conseguir as ações primeiro. Criança não entende nada. Estou de olho na sua vila há um bom tempo. Transfere para o meu nome primeiro, para evitar que alguém te engane. Naquela época, eu não sabia o que eram ações ou transferência de bens. Eu só sabia que um bando de lobos famintos estava rodeando os corpos dos meus pais, babando. Quando estavam prestes a dividir toda a herança, Lin Yi chegou. Ela é a melhor amiga da minha mãe. Vestia um casaco preto comprido e saltos altos. Como uma rainha. Quem ousar mexer nas coisas da família Yi, que pergunte primeiro à minha advogada. Ela tirou um documento sobre a mesa, com um olhar frio como gelo. Aqueles parentes, que normalmente se pavoneavam, instantaneamente se calaram. Lin Yi, com mão de ferro, arrancou-lhes dos dentes de lobo 20 milhões em dinheiro vivo. Ela acolheu-me. Ao contrário dos outros, ela nunca quis nada de mim. Pelo contrário, criou-me como se fosse seu próprio filho. Depois de me formar na universidade, olhei para a série de números na minha conta bancária e comecei a refletir sobre a minha vida. Dos 20 milhões, guardei 6 milhões, a render juros no banco. Só para não morrer à fome. Com os 14 milhões restantes, preparei-me para fazer uma grande jogada. Dizem que não há medo de um herdeiro rico viver à custa dos pais, mas sim de um herdeiro rico querer provar o seu valor. Que sabem eles? A minha forma de jogar é diferente da deles. Vou abrir uma empresa. Não invisto em indústria. Eu escolho investidores. Invisto especificamente naquelas mulheres talentosas, ambiciosas, mas que, por várias razões, faliram e caíram no fundo do poço. Porque eu percebi há muito tempo, as mulheres, como negócio, são o melhor investimento. E também o mais perigoso. Se ela te ama, manda-te para leste. Ela jamais irá para oeste. Ela é a faca mais afiada nas tuas mãos. Se ela não te ama, ela é uma bomba relógio que pode explodir-te em pedaços a qualquer momento. Portanto, o meu investimento tem de ser 100% controlado. Selecionei cuidadosamente alguns alvos. Cada um era uma oportunidade de potencial infinito. E entre eles, a que mais me interessava era Huan Yan. Ainda me lembro da primeira vez que vi a sua ficha. Na foto, o seu olhar era opaco, o rosto cheio de cansaço. Mas naqueles olhos, escondia-se uma força feroz de quem não se rende, como um animal enjaulado. Na altura, sorri. O caçador encontrara a presa mais perfeita. Há 5 anos. Numa casa minúscula e velha em Xangai, um cheiro a odores instantâneos misturado com bolor quase me fez desmaiar. O pai de Huanian, que um dia fora uma figura de destaque, agora estava com as costas curvadas. Cabelos grisalhos, olhos vazios. A mãe dela estava ao lado, chorando silenciosamente, torcendo a barra da roupa com as mãos, como uma criança que cometeu um erro. Na parede, palavras gritantes pintadas com tinta vermelha: quem deve, paga. É a lei da natureza. Na porta, havia marcas de golpes de faca. E Huanian estava de pé junto à janela, tão magra que parecia uma folha, prestes a ser levada pelo vento. Mas eu vi o fogo nos olhos dela. Um fogo prestes a se apagar, mas que se recusava a morrer. Ela se preparava para saltar da janela do 6º andar. Foi nesse momento que a porta foi chutada. Vários homens fortões, com tatuagens de dragões, tigres e leopardos, bloquearam a entrada. O líder, careca, fumava um cigarro. Rosto cheio de cicatrizes, testa franzida. Cadê o dinheiro?
Se não pagar hoje, vamos levar sua filha para trabalhar numa casa noturna. O pai de Juaninha caiu de joelhos com um baque. Mais alguns dias, por favor. Eu imploro, só mais alguns dias. O careca chutou o ombro dele. Mais alguns dias. O quê? Foi nesse instante que eu entrei. Toquei no ombro do careca. Amigo, com quem pensa que está falando? O careca virou-se, irritado. Prestes a xingar, quando viu o relógio Patek Philippe no meu pulso. Ficou atordoado. Não dei atenção a ele. Fui direto até os pais de Juaninha. Tio, tia, quanto é a dívida no total? O pai de Juaninha, tremendo, estendeu 5 dedos. 5 milhões. Eu assenti. Peguei o celular e, diante de todos, liguei para alguém. Lin Yi, me transfira 5 milhões para emergência. Do outro lado da linha. Lin Yi nem me perguntou para que era. Certo, já vai. Em menos de 30 segundos, o som de notificação de SMS tocou. Mostrei a tela do celular para o careca. Me passa o número da conta, vou transferir agora. O careca e seus capangas quase caíram os olhos da cara. Quando o dinheiro caiu na conta, aquele bando nem ousou respirar. Saíram de rabo entre as pernas. O mundo ficou em silêncio de novo. Não parei. Liguei para outro número, para um amigo do meu falecido pai, tio Shen. Tem uma pequena empresa chamada Nixian Technology, que caiu numa armadilha. O senhor pode dar uma olhada? Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Xiao Wai. Se você pediu, o tio resolve. Amanhã. Mande o pessoal da empresa ir direto assinar o novo contrato com a outra parte. E assim o problema foi resolvido. Para eles, era o fim do mundo. Para mim, foram apenas 2 telefonemas. Naquela noite, os pais de Juaninha seguraram minhas mãos. Choraram lágrimas de velhos. Xiao Yi, você é o salvador da nossa família. Nem que a gente trabalhe como bois e cavalos a vida inteira, não conseguiremos retribuir. Então, empurraram Juaninha, que estava atrás, para a frente. Não temos nada para te dar, então entregamos a Xiao Ni em casamento. Ela será sua de agora em diante. Pode fazer o que quiser com ela. Olhei para Juaninha. Ela mordia os lábios, pálida, mas não rebateu. Isso já fazia parte do meu plano. Logo depois, usei a gratidão e o casamento para forjar a corrente mais forte. Assenti. Está bem. O casamento foi extremamente modesto. O mestre de cerimônias era um universitário contratado às pressas de uma agência. Na plateia, além das 2 famílias, não havia mais ninguém. Aqueles parceiros de negócios que antes bajulavam a família Juan se esconderam mais rápido que todo mundo. Quanto aos meus parentes sanguessugas, nenhum apareceu. Que bom! Evito ter que olhar para suas caras nojentas. Pensando agora, nestes 5 anos, fui mais como um apostador que colocou uma grande ficha no cassino. Ficava olhando as cartas todos os dias. Observando Juaninha, aquela ação com potencial, disparar sem parar. Não tenho medo de perder, só tenho medo de viciar. Onde já se viu criança chorar todo dia? Onde já se viu apostador perder toda noite? Agora Juaninha deu certo. A empresa abriu capital, ela chegou ao topo como a mais rica. Esta minha aposta. Finalmente chegou a hora de abrir as cartas e receber o dinheiro. Metade da fortuna. Não. Só quero a parte que é minha por direito. E então saio imediatamente. Pergunto a mim mesmo. Sério que é só pelo dinheiro? 5 anos, mesmo que fosse um cachorro. Já teria criado um vínculo. Quanto mais a Juaninha, uma grande beleza viva e radiante. Aquele rosto, aquele corpo, aquela aura fria e ao mesmo tempo sedutora. Mesmo que fosse uma idiota, eu aceitaria. Mas ela não é. Agora ela é uma rainha, uma mulher no topo da cadeia alimentar. E por dentro. Lembro de uma frase na internet: homem rico fica mal. Na verdade, quando um homem fica rico, é que ele se torna mais atencioso. As pessoas, quando têm poder e dinheiro, todas mudam. Eu já devia ter percebido. Esse pensamento, como uma semente, cresceu no meu coração desde que ele se tornou CEO. Até aquela tarde, dias atrás, quando a árvore finalmente cresceu. Naquele dia, eu tinha acabado de acordar da sesta. Desci para beber água e, ao passar pela casa de banho, ouvi, vagamente, a voz da Juaninha. Estava em alta voz. Do outro lado da linha. Era o novo assistente dele. A voz soava oleosa. Chefe Juan. Já vi todos os planos. Tens mesmo visão. Pronto. Vamos ao que interessa. A voz da Juaninha tinha um toque de impaciência. Depois, ouvi a frase que fez todo o meu sangue congelar. Nós dois temos que arranjar um tempo.
para realizar outro casamento. Dá uma olhada no processo geral primeiro. Local. Lista de convidados. Faz um rascunho inicial. Os detalhes eu afino depois. Nós dois, casamento. Fiquei parado à porta. O copo quase caiu da minha mão. Ouvi o assistente a rir bajulador. Está bem, chefe Juan. Deixa comigo. Vai ser algo de grande estilo. A propósito, chefe Juan, e o Iowai nisso tudo? Depois, veio a faca mais afiada. A voz da Juanian baixou, mas ficou incrivelmente clara. Lembra-te, não deixes o Iowai saber de nada. Se ele souber, aí é que são elas. O mundo silenciou. Afinal, eu não era o marido dela. E sim, no caminho do seu sucesso, um problema. Um obstáculo que precisava ser cuidadosamente eliminado. Não entrei para confrontar. Que sentido faria? De um lado, eu, um investidor de família decadente, que só vive à custa dos outros. Do outro, ela, uma rainha de decisões firmes, prestes a alcançar o topo da fortuna. E ainda aquele assistente ambicioso ao lado dela. Com o que eu lutaria contra eles? Implorar para que ela não me abandonasse? Nem pensar. Ai, não tenho essa vergonha. Naquele momento, lembrei-me de um desenho animado da infância. Tinha um pássaro que levava um monte de merda na crista. Ela ria muito alto, muito estridente. Sentimentos. Ha 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 ha. Sentimentos são a coisa mais cruel do mundo. Pois é, quanto valem os sentimentos? Já que preparaste o teu caminho. Não preciso mais me apegar. Apaguei a ponta do cigarro. O olhar ficou completamente frio. Investimento expirado, cobrar e fugir. Essa é a escolha mais correta. A confiança para o divórcio, claro, não vinha só da Juanian. Ai, invisto. Como poderia colocar todos os ovos no mesmo cesto? Na mente. De repente, surgiu outro rosto. Uma garota há alguns anos, em situação pior que a da Juanian. O olhar dela, igual ao da Juanian naquela época, como o de um lobo. Agora ela é um tubarão das finanças, com conexões poderosas. Outro dia ainda me mandou uma mensagem. Ai, quando vais te divorciar? Não quero mais esperar. O tom era autoritário, muito diferente da garota tímida. Que eu lembrava. Que chatice. Uma, duas, nenhuma dá sossego. Eu sempre pensei que... Já estou casado, use isso como desculpa. Diga que alguém como eu não é digno. Você deveria encontrar alguém melhor. Pensando agora, sou um gênio. Assim que me divorciar aqui, posso me casar novamente lá, sem interrupção. E dividir o dinheiro de novo. Esse negócio é lucro certo. Não consigo evitar rir. De um lado, uma mulher venenosa que chora e grita para não se divorciar. Do outro, pretendentes ricos esperando na fila para se casar. Esse meu maldito charme que não tem onde colocar. Que preocupação, que grande preocupação. Claro, também estou lúcido. O que eu sou afinal? Um herdeiro teimoso que vive da herança dos pais e teve sorte de investir em algumas ações promissoras. Um rico teimoso de segunda geração. Em termos de habilidades, de astúcia. Em termos de crueldade, o eu de agora não é digno nem de engraxar os sapatos de Juanian. Se ele realmente se envolver com aquele assistente masculino, e depois voltar e me descartar como lixo, com o que vou lutar contra ele? Aprender com meus parentes, ajoelhar e implorar para ele me dar um pouco de sopa? Não me faça rir. Tenho medo de que, no final, não sobre nem os ossos. Só o dinheiro que já peguei. É que é meu. Sentimentos? Essa coisa não vale nada. Pensando nisso, a pouca hesitação que restava em mim desapareceu completamente. Tá bem, não é apenas atuar? Eu sou ótimo nisso. Não só vou me divorciar, vou fazer isso de forma limpa. Quero que você, Juanian, age ativamente e fique tão enojada que queira me chutar para fora da sua vida imediatamente. Fazer é melhor que falar. Em vez de discutir com uma louca, é melhor agir diretamente. Nos dias seguintes, saí de carro e fui direto para os lugares mais extravagantes da cidade mágica. Primeira parada. KTV. Música ensurdecedora, luzes coloridas. E um cheiro doce no ar, mistura de perfume e álcool. O gerente curvou-se para me receber, chamando-me de irmão e a cada palavra. Traga as mais bonitas daqui. E as mais divertidas. Rapidamente, uma fileira de mulheres maquiadas com esmero entrou, todas com pernas longas padrão, sorrisos como se fossem produzidos em linha de montagem. Ênticas, apontei alguns nomes aleatoriamente. E você também. Venha aqui. Ligue a câmera do celular. Fique mais perto de mim.
Coloque a mão no meu ombro. Isso. Sorria mais feliz. Como se você realmente se apaixonasse por mim. O flash acendeu. Na foto, eu, com um sorriso radiante, abraçado por ambos os lados. Perfeito. Uma garota se aproximou do meu ouvido. Irmão, esse seu relógio é lindo. Deve ter custado caro. Eu ri. Vulgar e insuportável. Mas também real. Era exatamente o efeito que eu queria. Próxima parada. Ginásio de vôlei. Depois, um bar. Pedi a bebida mais cara. Tirei inúmeras fotos e vídeos íntimos com mulheres diferentes, alimentando com bebida. Rosto colado, no meu colo, cada uma. Todas exalavam um cheiro de hormônios e dinheiro podre. Eu era claramente um playboy arruinado pelo álcool e pelas mulheres. De madrugada, voltei para a vila com cheiro de álcool. O andar de cima estava silencioso. Muito bom. Vou escrever as letras no celular de forma mais desleixada, para parecer perturbado e impaciente. Querida Juan Ian, eu te traí. Sempre te traí. Me apaixonei por outra pessoa. Quero me casar com ela e viver a vida que desejo. Você não concorda com o divórcio. Só me resta fugir com ela. No envelope estão as provas da minha infidelidade, suficientes para você pedir o divórcio. Não vou comparecer ao tribunal. Depois de 3 meses, nosso relacionamento será automaticamente dissolvido. Ao escrever sobre a divisão de bens, fiz uma pausa, considerando a fortuna atual dela. Meus 15% de ações devem valer alguns bilhões. Já lucrei. Processar uma mulher poderosa por dinheiro? Não sou tão estúpido. Tenho medo de que ela enlouqueça e me impedir de conseguir até mesmo esses 10 milhões. Sei que estou errado. A princípio, poderia dividir 1/10 dos seus bens. Mas tudo bem, quando te ajudei no início, investi 1 milhão. Somando os contatos que usei, me dá 1 milhão e pronto. Considera a minha última compensação por ti. Desejo que encontres em breve uma boa pessoa. Olhei para aquelas linhas e sorri satisfeito. Um traidor, agora cheio de culpa, só quer pegar um pouco de dinheiro e fugir depressa. A imagem de um canalha estava perfeitamente desenhada. Quando ele visse esta carta, visse este número, só sentiria nojo de mim, só quereria pagar-me depressa para se livrar deste desespero. Sim, era exatamente o que eu queria. Coloquei aquelas fotos e todas as provas obscenas juntas no envelope de papel pardo, fechei-o e deixei-o na mesa de centro mais visível da sala. No dia seguinte, parti antes do amanhecer, sem um pingo de saudade. Fui direto para o aeroporto. Destino, cidade de Sânia. No instante em que o avião descolou, senti-me completamente aliviado. Para tornar esta encenação mais realista, ao chegar ao hotel em Sânia, troquei de roupa para um calção de praia e fui direto para a praia. Gravei um vídeo em frente a um grupo de mulheres bonitas, e abri o perfil de Juan Ian no WeChat para enviar. Acompanhei com uma frase: acelera o divórcio, que eu estou aqui à espera para casar de novo. Feito tudo isto, deitei fora o telemóvel e coloquei os óculos de sol. O pôr do sol em Sânia é muito mais empolgante que o da cidade mágica. A brisa do mar batia no rosto. Salgada, cheirando totalmente a liberdade. Deitei-me na areia. Com os óculos de sol postos, não amava ninguém. A paisagem à frente era realmente boa. Um mar de branco que ofuscava os olhos. Pernas tão retas. Cintura tão fina. Pois é, a vida corrupta do capitalismo é assim, tão simples e sem frescuras. Peguei no telemóvel e tirei uma foto de um par de longas pernas ali perto. Depois, habilmente, abri aquele perfil familiar e enviei. Acompanhei com outra frase: a paisagem é boa, o humor está ainda melhor. Perfeito. A gota d'água que faz transbordar o copo, eu mesmo te entreguei. Juan Ian, ao ver isto, deves ficar tão enojada, que vais assinar o acordo de divórcio esta mesma noite. 1 milhão, garantido. Depois, vou encontrar o meu magnata do Círculo Dourado para mais uma rodada. Sou mesmo um pequeno gênio sem igual para ganhar dinheiro. Enquanto fazia estes belos planos, senti um arrepio na nuca. Uma cabeça apareceu de trás da minha espreguiçadeira, de cabeça para baixo. Rosto colado ao meu, tão perto que conseguia ver cada um dos seus cílios. Um perfume familiar entrou-me pelo nariz. Não. Este cheiro parece um bocado perigoso. Tirei os óculos de sol de repente. Caramba! O que vi foi um rosto que nos meus sonhos queria temporariamente largar. Juan Ian estava a sorrir para mim, a rir-se descontroladamente, como uma papoila em plena floração. Estás a divertir-te? A voz dela era suave, tão macia como uma pena, mas nos meus ouvidos
Soava como uma sentença de morte. Os pelos da minha nuca arrepiaram-se num instante. Mas não podia perder a face. Estou a divertir-me bastante, forcei-me, esticando os lábios num sorriso rígido. O sorriso de Huan Yan tornou-se instantaneamente mais radiante, mas também mais perigoso. Estás mesmo? Ela estendeu o dedo e tocou suavemente nos meus lábios. Então, são mais brancas do que as pernas das tuas beldades? A minha garganta ficou seca. São boas de apalpar? Ela perguntou novamente. Precisas que eu as chame para vires aqui para lhes passares protetor solar tu mesmo? Eu, que merda, não conseguia dizer uma palavra. Este guião não está certo. Não deveria ela estar a chorar e a chamar-me de canalha, e depois atirar-me o cheque na cara? Como é que veio entregar-se a milhares de quilômetros de distância? Não, veio a milhares de quilômetros para me tirar a cabeça. Enquanto meu cérebro estava em curto-circuito, apareceu de repente um pano branco na mão dela. Nem vi de onde o tirou. No segundo seguinte, o pano tapou-me firmemente a boca e o nariz. Um cheiro químico pungente subiu-me diretamente ao crânio. Comecei a lutar. Mas sua força era incrível, sua voz, bem no meu ouvido, suave como a me embalar para dormir. Xiu. Respira fundo, relaxa, marido. Não fica nervoso, daqui a pouco você vai dormir. Olhos bem abertos. Isso é sequestro. Uma tontura intensa, como uma maré, subiu. A praia à minha frente, a bela moça, o pôr do sol. Começaram a girar, distorcer, quebrar. Antes de mergulhar na escuridão total, só vi o rosto de Huan Yan. Sem raiva, sem rancor, apenas uma obsessão doentia. Um desejo devorador de me possuir por completo. Fudeu. Dor de cabeça, como se 1 milhão de abelhas estivessem fazendo uma festa dentro do meu crânio. Abri os olhos com esforço. Um teto desconhecido, um lustre de cristal suntuoso. O ar tinha aquele aroma de perfume típico de hotéis de luxo. Não era o quarto que eu tinha reservado. A areia movediça do mar de R$ 300 a tigela. Mexi-me, mas meu corpo estava sem forças. Mole como uma lama podre. Um braço atravessado no meu peito, a respiração dele roçando meu pescoço. Virei a cabeça com rigidez. Huan Yan. Ela estava encolhida nos meus braços, dormindo profundamente, com um rubor de satisfação no rosto. Caralho. Eu só fui sequestrado. Meu movimento acabou acordando-a. Ela esfregou os olhos sonolentos. Ao me ver acordado, imediatamente curvou os lábios num sorriso doce. Marido. Você acordou. Ela bocejou e se aninhou em meus braços. A dose de ontem parece que foi um pouco forte. Você deve estar sem forças ainda. Meu cérebro zumbiu. Droga. Um frio subiu da sola dos pés até o topo da cabeça. Tentei me sentar de repente. Mas o corpo não obedecia. Huan Yan, você enlouqueceu? Eu rendi os dentes, a voz misturada de susto e raiva. Só para não se divorciar. Precisa disso tudo? Eu já disse que estava traindo você. Ainda tentei usar esse truque. Era meu último recurso. Traição. Ao ouvir essas duas palavras, o sorriso no rosto de Huan Yan desapareceu instantaneamente. Ela se virou bruscamente, inclinou-se sobre mim. Aqueles olhos lindos queimavam com uma chama que eu não compreendia. Fanatismo, obsessão e um toque de loucura. Marido, eu gosto tanto de você. A voz dela tinha um tom de choro, mas era incrivelmente firme. Minha vida, a vida dos meus pais, tudo foi salvo por você. Tudo que tenho é seu. Como pode querer me abandonar? Ela disparava como uma metralhadora, declarando sua posse. Suas mãos seguravam firmemente meus ombros. Agora tenho dinheiro. Sou a pessoa mais rica de Modu, sou a mulher mais bonita de Modu. Você não pode me deixar. Você também não aguentaria me deixar, certo? Ao vê-la daquele jeito, fiquei completamente pasmo. Esse roteiro estava errado do começo ao fim. Ela se inclinou. Sua respiração roçou meu rosto. Ainda pensa em me deixar? Vou ter que te punir bem. Enquanto falava, suas mãos começaram a percorrer meu corpo sem pudor. O fogo no meu corpo, provocado por ela, subiu incontrolavelmente. Mãe, essa droga não teria algum outro ingrediente também, não? Depois, fiquei totalmente sem reação o tempo todo, como um boneco manipulado. Logo, Huan Yan, satisfeita, deitou-se de volta em meus braços, o rostinho vermelho, como uma criança que ganhou o doce que tanto queria. Eu, porém, fiquei olhando para o teto, exausto física e mentalmente. Fudeu, já era. Olhando para aquela mulher,
que já tinha se tornado completamente uma yandere, só tinha um pensamento na cabeça: esse divórcio é impossível. Isso não foi um investimento bem-sucedido, eu só me investi, com juros e tudo. Sem sobrar nada, e ainda vou perder a vida. Nos dias seguintes, nominalmente eu estava de férias, mas na verdade era só ter trocado de lugar para ficar preso em um cenário bonito. Juanian era como uma alma penada. Onde eu ia, ela ia atrás. Eu ia para a praia, ela abria o guarda-sol para mim. Eu ia nadar. Ele estava na margem com uma toalha me esperando, com um olhar que até deixou o salva-vidas arrepiado. Minha pousada à beira-mar de R$ 300 a noite. Claro que cancelei. Agora estou numa suíte presidencial que em um dia custa o aluguel de vários meses da minha pousada. Corrupto, muito corrupto. Deitado na cadeira, olhando para as pernas e seios das beldades. Pensei que ela fosse ficar irritada, mas ela apenas hesitou um segundo e depois veio correndo atrás de mim. Com uma força que parecia uma cócega. Mais do que bater. Era mais como um dengo. Enquanto me esquivava, pensava comigo mesmo. Este roteiro está cada vez mais absurdo. Você, acabou. Fui escoltado de volta para a metrópole. Assim que desembarquei, uma Rolls-Royce foi direto para a pista. Antes que pudesse reagir, Juania me empurrou para dentro do carro. O destino não era nossa pequena vila, e sim a casa dos pais dela. Meu coração deu um pulo. Acabou. Isto vai ser um tribunal de 3 instâncias. Já tinha até preparado meu discurso para enfrentar a tempestade dos sogros. Mas assim que o carro chegou e a porta se abriu, meu sogro, o pai de Juanian, avançou como uma flecha. Ele não olhou para Juanian. Em vez disso, agarrou minha mão e disse: Xiaoye, finalmente você voltou. Aquele entusiasmo me deixou sem reação. Em seguida, minha sogra também veio correndo e deu um tapa nas costas de Juanian. Sua danada. Ainda tem coragem de voltar? Quase fez seu marido fugir de raiva. O que mais você quer? Fiquei atônito. Não, sogra. Afinal, quem irritou quem? Mas a sogra estava certa. Eu era a vítima que foi drogada e sequestrada. Os pais de Juanian nem me deram chance de falar. Cada um de um lado me levaram para dentro de casa. Xiaoye, não se importe com ela. Foi ela que não teve juízo. Você que passou por isso injustamente. Nós pedimos desculpas a você. Dizendo isso, 2 pessoas com quase 60 anos realmente iam se curvar para mim. Assustado, rapidamente o segurei. Tio, tia. Não pode, não pode. Eu estava completamente confuso. Só pude olhar para a pessoa ao lado, que estava de cabeça baixa, quieta como um monge. Que poção mágica ela deu para a família? Foi então que minha sogra bateu na coxa e finalmente foi direto ao ponto. Xiaoye. Foi a Xiaonian que errou, te fez entender mal aquele assistente homem dela. Eu já mandei demiti-lo. Agora ela tem uma secretária, de 40 e poucos anos. O filho dela já está na faculdade. Pode ficar tranquilo. Assistente homem. Minha cabeça zumbiu. A sogra ainda estava criticando. E aquele tal casamento? Fico irritado só de ouvir. Essa menina é teimosa. Acha que você, um grande senhor, se casou com ela, uma arruinada de família destruída, e o casamento foi muito simples, te fez passar vergonha. Agora que ela tem dinheiro, pensou em te dar secretamente um casamento de volta, suntuoso, querendo te dar uma surpresa. Não é burra? Uma coisa dessas pode esconder do marido. Não é que deu nesse mal-entendido? Senti um raio do céu cair bem no alto da minha cabeça. Tudo o que eu achava. Traição. O que eu cuidadosamente planejei como flagrante de adultério. As provas que falsifiquei com tanto esforço, no final. Era na verdade uma surpresa. Eu é que era o palhaço. Olhei para o presente. Os sogros que defendiam a filha no Tianjin Tube. E então olhei para o lado, para a pessoa de cabeça baixa. Juanian, com um ar tão sofrido e olhos vermelhos. Na minha mente. Lembrei novamente daquele Xiao Xiao com um monte de merda na cabeça. Sentimentos. Sentimentos são a coisa mais cruel deste mundo. É verdade, tão cruel, a ponto de poder transformar alguém que se achava inteligente, num instante, num completo idiota. Minha intenção inicial era investir para ganhar dinheiro, mas a família de Juanian já há muito tempo me considerava como verdadeira família. Esta dívida de carvão na neve. Esta dívida de salvação, para mim era investimento, para eles era afeto e amor que se paga com a vida. Pela primeira vez senti que os 15% de ações na minha mão estavam um pouco quentes demais. A farsa à mesa de jantar terminou com a minha rendição total. O que mais eu poderia fazer?
A família inteira me trata como um salvador, como um parente. E eu, por trás, só pensava em como dividir o dinheiro e fugir. Eu é que sou o palhaço de verdade. Pouco depois, um casamento abalou todo o mundo da moda. Uma carreata de Rolls-Royce que ia do Boom até o Rio Ampu. Figuras do mundo dos negócios, jornalistas, tudo amontoado como num mercado. Os flashes eram tão fortes que achei que fosse ficar cego a qualquer momento. Esse luxo todo, comparado ao meu casamento miserável da primeira vez, um no céu, outro no inferno. Meus parentes também vieram, todos, sem faltar um. Antes fugiam de nós como se fossemos uma praga. Agora, cada um com um sorriso tão forçado que as rugas no rosto podiam matar moscas. Meu tio, aquele bom tio que tentou transferir a casa dos meus pais para o próprio nome, veio com um copo na mão. Xiao Wai, é que seu tio está meio apertado de grana ultimamente, ele esfregava as mãos. Os olhos não paravam de se desviar para Huan Nian. A empresa da tua esposa é tão grande, o meu segundo tio imediatamente se encolheu. Encolhi-me de volta para a multidão, que alívio. Entre essas caras hipócritas, vi Lin Yi. Hoje ela vestia um vestido de brocado verde escuro, com uma capa de pele de zibelina branca por cima. Elegante e majestosa, com uma aura extraordinária. O tempo parecia tê-la esquecido. Com mais de 30 anos, parecia ter 28. Exalava uma feminilidade madura e cativante. Mais impressionante do que todas as jovens presentes juntas. Ela era como um grow entre galinhas. Todas aquelas supostas celebridades e damas da alta sociedade, diante dela, pareciam galinhas de terreiro. A cerimônia de casamento terminou, e imediatamente levei o copo até ela. Huan Nian, muito compreensiva, seguiu-me ao lado. Lin Yi, volto a acompanhar-te daqui a 2 dias. Há muito tempo que não como as tuas asas de frango fritas. Lin Yi olhou-me de soslaio e disse, num tom irritado, ah, então o homem casado lembrou-se finalmente de mim, a velha tia? Se vieres fazer-me companhia, asas de frango não vão faltar. Dei uma risadinha. Lin Yi, o que é que estás a dizer? Estás tão bem conservada. Quem te vê não diria que tens 28 anos. Lin Yi riu-se com a minha piada e revirou-me os olhos com um ar sedutor. Não sejas brincalhão. A tua mulher ainda está aqui ao lado. Ela baixou propositadamente a voz. Aproximou-se do meu ouvido. Se ouvirem, vão pensar que realmente gostas de mim, a Lin Yi. O hálito quente tocou minha orelha, causando um certo comichão. Instintivamente, olhei para Huan Nian. Ela, de facto, estava a olhar para mim com um olhar fixo. O meu coração deu um pulo, e endireitei-me rapidamente. Ao ver-nos, a provocação nos olhos de Lin Yi dissipou-se finalmente, dando lugar a um sorriso de satisfação. Ela sabia que este barco avariado que eu era tinha finalmente atracado em segurança. Terminado o casamento, eu e Huan Nian fomos primeiro fazer companhia a Lin Yi durante 2 dias. A velha senhora, enquanto me fazia asas de frango. Enquanto sua esposa, Huan Nian, estava ao lado preparando algo para mim. De cabeça baixa, sem rebater uma palavra. A cena era incrivelmente harmoniosa. 2 dias depois, os pais de Huan Nian jogaram na minha cara as passagens de avião para a lua de mel, e ainda nos deram uma missão: visitar vários lugares, gravar vários vlogs, e se possível, ter um filho. Olhei para o destino na passagem. Maldivas. Tudo bem. Fui empacotado junto com a bagagem pelos pais de Huan Nian e jogado direto no avião para as Maldivas. Tudo bem, vou me entregar à badalação. Não importa para onde eu vá. Continuo levando meus amados óculos escuros sem falta. Huan Nian finalmente não aguentou. Você não pode tirá-los? Eu estava deitado na espreguiçadeira, com a perna cruzada, apreciando as paisagens que passavam diante de mim através das lentes escuras. Nossa, as garotas daqui têm um desenvolvimento diferente mesmo. De propósito, com um sorriso malicioso, falei para ela, se eu não usar óculos escuros, para onde vou olhar? Você não vai descobrir? Huan Nian ficou confusa por um segundo, e então, ela se jogou em cima de mim, furiosa, com os punhos caindo como chuva sobre meu corpo. Ainda ousa olhar? Vou fazer você olhar! Eu ri enquanto me esquivava, correndo atrás dela. Muito melhor do que daquela vez em Sanya, quando fui drogado e sequestrado. Nós dois ríamos e brincávamos, correndo da praia até a água. Esse negócio de sentimento. Parece que não tem aquele tipo de idiota que a ovelha com cocô na cabeça falou. Depois da lua de mel, aproveitei para ir até a casa da Lin Yi, ainda aquele pátio. 452 ainda aquela cadeira de balanço. Lin Yi trouxe um prato de asas de frango recém-fritas.
453. Moleque, como é que arrumou tempo para vir conversar comigo? Peguei uma asa. 454 e enfiei na boca. Queimei a língua e soltei um sopro de ar. Não é porque estava com medo de você ficar sozinha. 455 em casa, entediada? Eu não tenho nada para fazer em casa, sou mandado pela minha mulher o dia todo. 456 Lin e revirou os olhos para mim. Moleque, ainda se lembra de se preocupar comigo? Ela me examinou de cima a baixo. 457, olha a sua cara, está bem mais corado. Vocês ainda não pensam em ter um filho? 458 engasguei com a asa de frango. Hehe, estamos nos preparando para engravidar. 459 dei uma risadinha e desviei o assunto. E você? 460 Lin e, você realmente não pensa em arranjar um companheiro? Ficar sozinha assim não é bom. Lin Yi tapou a boca e riu. 461 cheia de charme. Eu? Sou uma pessoa que não acredita no casamento. 462 Sua mãe na época não conseguiu me convencer. Acha que você consegue? Ela fez uma pausa. 463 O olhar cheio de ternura. Ainda tenho você para cuidar de mim na velhice. 464 Lembra de quando vocês tiverem um filho, me deixem ser avó de consideração, assim. 465 Não terei netos e bisnetos? Num piscar de olhos, alguns anos se passaram. 466 Eu e Ruanian estávamos sentados no sofá da nossa vila, do lado de fora da janela de vidro. 467 Nossa filha preciosa, vestindo um vestido de princesa, corria atrás de borboletas no gramado. 468 Ria como sinos de prata. Finalmente pude compreender o significado de anos tranquilos e serenos. 469 Ruanian de repente encostou a cabeça no meu ombro e perguntou suavemente. 470 Ainda vamos nos divorciar? Virei a cabeça e olhei para o rosto dela. 471 Que tinha ainda mais charme do que antes. Os pequenos planos que eu tinha no coração já tinham sido. 472 Desgastados pelos anos de rotina e carinho. Abaixei a cabeça. 473 E beijei sua testa. Depois, num tom natural, disse, 474, não vamos nos divorciar. Tenho uma filha, tenho uma esposa. 475 E a minha esposa ainda é uma bela mulher rica e bonita. Qualquer homem. 476 Não se divorciaria. Huan Ia me lançou um olhar, ainda a mesma panela de vinagre doce. Lin Yi veio com um prato de asas de frango acabadas de fritar. Rapazinho, que te trouxe aqui hoje para desabafar? Peguei numa e meti-a na boca, soprando por estar tão quente. Não é porque estava com medo que te sentisse sozinha. Em casa, com tédio? Eu em casa também não tenho nada para fazer, sou mandado pela minha mulher todos os dias. Lin Yi revirou os olhos. Seu malandro, ainda te lembras de te preocupar comigo? Examinou-me de cima a baixo. Olha para a tua cara, está muito mais corada. Vocês ainda não pensam em ter um filho? Engasguei com uma asa de frango. Hehe, estou me preparando para engravidar. Dei um sorrisinho e mudei de assunto. E você? Lin Yi, você não pensa em arrumar um companheiro? Ficar assim sozinha não é bom. Lin Yi cobriu a boca com a mão, rindo. Cheia de charme, eu sou uma pessoa que não acredita no casamento. Sua mãe nunca conseguiu me convencer. Acha que você consegue? Ela fez uma pausa. O olhar cheio de ternura. Não é que você está aqui para cuidar de mim na velhice? Lembrem-se de ter um filho, para eu ser uma avó de consideração, assim. Não terei netos e bisnetos? O tempo passou rápido. Eu e Ruanian estávamos sentados no sofá da nossa vila, do lado de fora da janela de vidro. Nossa filhinha de vestido de princesa corria atrás de borboletas no gramado, com risadas como sinos de prata. Finalmente, pude sentir o significado de anos tranquilos e belos. Ruanian de repente encostou a cabeça no meu ombro, perguntando baixinho. Vamos nos divorciar. Virei-me, olhando para o rosto dela, que agora tinha ainda mais charme do que antigamente, e todos os meus planos já haviam sido desgastados pelo dia a dia e pelo carinho desses anos. Abaixei a cabeça e beijei sua testa, depois disse com um tom natural. Não vou me divorciar. Tenho uma filha, tenho uma esposa. E minha esposa ainda é uma mulher rica e linda. Qualquer homem não pediria o divórcio. Huan Ia me deu um olhar fingindo irritação. Boca mole.